Bom dia, paz seja convosco. Dia 21 de julho de 2023. Glória a Deus, que esta manhã seja uma manhã de bênção, um dia de vitória para mim e para você. E para isso acontecer é necessário nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar nessa palavra do Senhor vai nos orientar nesse grande dia. Se encontra em Hebreus capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Louvado seja o nosso Deus. A Bíblia está nos falando nesta manhã que Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. O que isso quer dizer para mim e para você? Ele é o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. O mesmo Jesus que ressuscitou mortos no passado, Ele pode ressuscitar nesse dia de hoje. Ele não muda, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia está nos falando nesta manhã que Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. O que isso quer dizer para mim e para você? Ele é o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. O mesmo Jesus que ressuscitou mortos no passado, Ele pode ressuscitar nesse dia de hoje. Ele não muda, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Sabe o que a Bíblia está falando para mim? Sabe o que a Bíblia está falando para nós nesse dia de hoje? Slene, o mesmo Jesus, igreja, que levantou o morto depois de 4 dias, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, sabe? O mesmo que ressuscitou a filha de Jairo, que curou a mulher de fluxo de sangue. Ele é o mesmo hoje. Nada é impossível para mim. Sabe, Naamã, Roslene, que mergulhou debaixo da obediência, né? Debaixo de uma palavra. O que é que o profeta disse para ele, Roslene? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E na 7ª vez, Naamã foi curado da lepra. Eu sou o mesmo. É só vocês andar debaixo da minha palavra. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 32 em diante, e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitava em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Tá vendo? É debaixo desta palavra, debaixo da palavra que Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde. Debaixo desta palavra, levanta-te e anda. Glória a Deus. Prestou atenção no versículo 34? E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo. E qual foi o versículo que nós iniciamos? Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. Jesus Cristo te dê saúde agora, meu irmão. Levanta-te, faz a tua cama. E Enéas, o que ele fez? Logo Enéas se levantou. Por quê? Ele ouviu a palavra, ele tomou posse da palavra na sua vida. A palavra tornou-se vida, e a palavra nos ouvidos de Enéas chegou com cura, e Enéas, pela palavra, tomou posse da sua cura, levantou daquela cama. E nesta manhã, Deus está falando comigo e com você. Então, se o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem. É o mesmo ontem porque ontem Pedro, no tempo de Pedro, Pedro usou o nome de Jesus
para Enéas, que havia 8 anos que estava em cima de uma cama. E ele é o mesmo hoje, ele está falando comigo hoje, eu sou o mesmo hoje. O que está acontecendo com você? Há quanto tempo você está aí, nessa situação? Levanta-te, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela continua. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor, através da posse da palavra que Enéas tomou. Ele teve cura, e através da cura dele houve testemunho, e através do testemunho dele pessoas se converteram ao Senhor. Então, Igreja do Deus Vivo, nessa sexta-feira, em nome de Jesus, toma posse da sua cura, da sua libertação, do seu milagre urgente, nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e receba o teu milagre, e seja um testemunho do poder miraculoso de Jesus. Um pouco mais da palavra de Deus, versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que faziam. Presta bem atenção, olha para você ver. Ela estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Ela estava cheia de boas obras, sabe? Todas as pessoas que precisavam dela, ela estava ajudando, sabe? Ela orava, ela intercedia, ela fazia roupa, ela fazia um prato de comida. Se tivesse alguém doente, ela ia lá, dava um banho. Ela fazia o que estava ao alcance dela. Isso são boas obras, isso é esmola e boas obras. E Deus agrada disto. Que igreja? Porque o dia de amanhã não nos pertence. O momento de fazer algo que agrada o coração de Deus é agora. Porque no versículo 37, e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Ela adoeceu e morreu. E tendo-a levado, o depositaram num quarto alto. Do Deus vivo, por mais que nós pregamos a palavra, fazemos boas obras, jejuamos, oramos, o nosso corpo está sujeito a adoecer, está sujeito a ter algumas situações difíceis. E no caso de Dorca, ela adoeceu e a enfermidade no seu corpo levou ela à morte. Aleluia, levou ela à morte. Pessoas vão se colocar de prontidão, disposta diante de Deus para ser um canal de bênção na tua vida, porque, aleluia, esta mulher, ela tinha boas obras, ela adoeceu, ela morreu. Então o que as pessoas fizeram? Correram depressa e chamaram Pedro, porque Pedro era cheio do Espírito Santo para orar por ela, porque uma pessoa tão boa. Aí nós pensamos, é o fim dela. Mas aí aquelas pessoas em que ela tinha sido boa, tinha feito boas obras, aquelas mulheres, colocou ela num lugar alto. No versículo 38, e como Lida, a cidade de Lida era perto da cidade de Jope, enviando os discípulos que Pedro estava ali, para você ver a importância das suas boas obras. Então Deus tocara naqueles pessoal, vai atrás de Pedro, porque eu tenho algo a fazer na vida desta mulher. No versículo 39, quer dizer, ainda no 38, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas, as vestes que Dorca fizera quando estava com elas. Porque o mesmo Jesus
que foi clamado através de Pedro em favor da vida desta mulher que tinha morrido e ela ressuscitou, é o mesmo Jesus que está aqui. Basta cada um de nós fazermos o que a palavra nesse dia de hoje nos orienta. E nós teremos vitória. Que Deus te abençoe, um ótimo dia. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Vai ter momento, não é momento de desespero. No meio do desespero nada acontece. No meio de muitos choros nada acontece. Porque essas mulheres rodearam a Pedro, chorando, desesperada. Pedro, com certeza, pediu que elas saíssem daquele recinto, porque estava muito tumulto. Então nós temos que ter sabedoria. É o momento em que Deus está te convidando, através do versículo 36, a ter e a fazer e ter boas obras, porque a qualquer momento você pode precisar do Senhor e o Senhor lembrará de você pelas suas boas obras, pelos feitos que você tem feito. Esta mulher, estava cheia de boas obras. Pai querido, Pai amado, neste momento ouvimos o direcionamento do Senhor através da palavra para a nossa vida nesse dia. Pai, eu tomo posse e eu profetizo esta palavra na vida de cada ouvinte. Que no nome de Jesus seja feita conforme a tua vontade e o teu querer. Neste momento, Pai, eu creio na tua palavra e tomo posse. É no nome de Jesus que eu creio. É no nome de Jesus que eu profetizo. É no nome de Jesus que eu encerro essas mensagens de hoje. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com todos nós. Que Deus te abençoe. Dia de paz e de refrigério para você. Dia cheio de Jesus para você. E como igreja, Lida era perto de Jope, os discípulos ficou sabendo que Pedro estava em Lida, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Quando você tem boas obras, quando você trata as pessoas bem, pessoas vão se colocar de prontidão. A palavra de Deus vai dizer que aquelas mulheres, quando Pedro chegou, aquelas mulheres rodeou a Pedro e estavam chorando e conversando, aquele desespero todo. Pedro fizeram com que ela saísse daquele local, mas Pedro, fazendo-a sair a todas, Pedro se pôs de joelho e orou a Deus. E voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Temos que ter sabedoria. Você viu aqui no texto? Todo mundo começou a chorar, falando com Pedro. Pedro pediu para as mulheres sair, colocou de joelho e orou a Deus. Momento de desespero, momento de ira, momento de nervosismo, fica impossível nós ter uma conexão com Deus. Então, respira fundo, busque ao Senhor,